Primeiro, mais uma vez, saudar a sua condução, da nossa relatora Carmen Zanotto, da qualidade dessa reunião. E eu diria que essa é uma reunião que ajuda a esclarecer, trazer luz a várias questões sobre a situação de testagem no nosso país. O Brasil é hoje, está entre os 10 países com o maior número de casos no mundo, está entre os 5, 6 países com o maior número de mortes e é o 127º país em volume de testagem por cada 1 milhão de habitantes, o que mostra o fato de a gente não ter conseguido se preparar. Não vou aqui discutir os motivos disso, mas quero relembrar aquilo que o presidente Luizinho sempre fala, que na primeira reunião, quando fomos ao Ministério da Saúde, um dos pontos principais tratados, e já se observava a insuficiência das medidas, era o tema da testagem. Agora, eu acho que, em primeiro lugar, essa reunião, ela deixa muito claro que ninguém pode ser vendedor de ilusões. Outro dia, o ministro Guedes disse que o Brasil ia passar a fazer 46 milhões de testes e, com isso, ia criar um passaporte da imunidade para que as pessoas pudessem voltar a trabalhar o mais rápido possível, dizendo que ia ter lá um documento, fez o teste, ele disse que falou com isso na Inglaterra, certamente é ampliação das testagens sorológicas, dos inquéritos sorológicos que a Inglaterra está fazendo, e que isso ia dar um passaporte para a pessoa voltar a trabalhar o mais rápido possível. Está claro, em primeiro lugar, a incapacidade do Brasil realizar 46 milhões de testes. Aliás, nenhum país do mundo deve ter realizado esse volume de teste até esse momento. Quanto, inclusive, do ponto de vista tecnológico, países que inventaram essa história do passaporte já recuaram, que é o caso da Alemanha, porque a gente ainda tem, por insuficiências técnicas, não é responsabilidade nenhuma, pelo o esforço que está todo mundo fazendo, setor público e privado. Um dos nossos convidados chegou a usar uma expressão que é verdade, está todo mundo respirando o coronavírus, ou seja, o tempo todo se esforçando para ampliar a nossa capacidade de testagem, mas tem insuficiências técnicas, da própria técnica. É baixa a sensibilidade, tanto dos testes de PCR, numa amostra única de suave nasal orofaringe, quanto no conjunto de testes rápidos que estão sendo realizados. Então, vamos parar de vender ilusão. Acho que essa é a primeira questão. Vamos chegar na nossa realidade do que nós podemos fazer. Tem muita entrevista e pouco teste chegando. Vocês viram exemplos aí de cidades e estados que falaram que não chegou um teste sequer. Segundo, assim como eu acho que a gente não pode fazer uma disputa entre o público e o privado, a gente precisa reunir o esforço de todos, eu acho que também é um erro a gente começar a fazer uma disputa entre o teste molecular ou o teste sorológico. Porque cada um tem um papel específico e você só consegue enfrentar a situação da pandemia, tanto o momento crítico agora, quanto a recuperação do pós-pandemia, utilizando das várias tecnologias. Porque a gente precisa ter teste com qualidade, segurança que tenha qualidade e ter muita informação para a população e para os profissionais de saúde sobre qual que é a sensibilidade e a especificidade, qual que é o tamanho de falso positivo, qual é o tamanho de falso negativo desses testes, para que os gestores locais não cometam, não entendam esses testes e venham implementá-los de forma que eu acho que não seja adequado. Então, acho que amanhã nós vamos ter a presença do ministro aqui. Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa cobrar do Ministério da Saúde. Se está claro já qual que é a diretriz de uso, a recomendação de uso de cada um dos grupos dos testes, além, obviamente, da avaliação da qualidade. A gente recebeu denúncias de alguns lugares de quem tem teste sendo distribuído no Brasil, aprovado pela Anvisa, sem ser aprovado no país de origem. Vamos lembrar, quando a gente aprovou aqui, por esse Congresso de Iniciativa de facilitar a importação, uma das questões fundamentais era a aprovação da agência do país de origem. Vai a votação hoje, Padilha, no Senado. No Senado, olha aí. Então, tanto da qualidade do teste, quanto da recomendação desse teste. Porque o gestor municipal, o diretor de hospital, o profissional de saúde que está lá na ponta, tem que ter mais clareza por parte do Ministério qual que é a recomendação dos testes moleculares, dos testes sorológicos, qual é a ação específica, que populações devem ser priorizadas e assim vai.
Segundo ponto, acho que reforça aquilo que essa comissão já aprovou como indicação, foi um pedido meu na época, que todo mundo concordou, de que o Ministério da Saúde reveja o critério de confirmação de caso, incluindo, como o presidente Luizinho falou aqui, o presidente Luizinho foi até além, propondo um protocolo, está corretíssimo, né, de confirmação de caso com os exames radiológicos, sobretudo com a tomografia. Porque eu vi, como médico infectologista, continuo acompanhando pacientes, eu vi situações de um paciente não ser colocado em isolamento, porque tinha 3 testes negativos de PCR para coronavírus, que é possível ter, porque vários estudos apontam aí uma sensibilidade de uma amostra única de 37% a 63%, não estava em isolamento, tinha uma tomografia perfeita, padrão vidro fosco, era olhar, o próprio radiologista falava assim para o médico, oh, isso aqui tem cara de coronavírus, né? E não tinha o diagnóstico confirmado, inclusive nem as medidas de isolamento já deveriam ter sido tomadas. Então, a gente precisava reforçar isso na conversa com o ministro amanhã sobre isso, né? Da importância disso. Terceiro ponto, essa falta de testagem só reforça a atitude que eu considero irresponsável e criminosa de que algumas parcelas da sociedade vêm fazendo. Felizmente é uma parcela minoritária, mas tem muita pressão, porque tem pressão econômica, faz carreata, da defesa da reabertura. Eu estou protocolando hoje, presidente, um projeto de lei que propõe a diretrizes e regulamentação de qualquer debate sobre reabertura, inspirado no que os países do hemisfério norte já fizeram, lembrando que eles estão já na primavera, a gente está na metade do outono. Mesmo a Casa Branca estabelece como recomendação qualquer região só pode pensar em reabrir suas atividades na primeira fase se tiver 14 dias de redução sustentada de casos confirmados e casos suspeitos. Exatamente porque mesmo eles fazendo mais de 15 mil testes por 1 milhão de habitantes, não conseguem ter um volume de teste para todos os casos suspeitos. Então não tem nenhuma região do país hoje que está nessa situação.